No meio do Saara, existe um enorme lugar onde a terra está abaixo do nível do mar e o Egito está prestes a inundá-lo com água. Se você ficar na costa africana do mar Mediterrâneo e entrar 80 quilômetros no deserto da Líbia, chegará a uma enorme depressão. Falo de uma gigantesca, da qual não será fácil sair. A depressão tem 18 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho de Nova Jersey. Estou falando da depressão de Catara, uma enorme extensão de deserto desabitado, com lagos salgados e pântanos. É um lugar quente, seco e inóspito. Mas isso pode mudar em breve, porque o Egito planeja transformar o deserto em mar. Se a depressão for cheia até o nível desejado, vira um grande reservatório de cerca de 20 mil quilômetros quadrados. É um pouco menor que o Lago Winnipeg, o sexto maior lago de água doce do Canadá. Se o lago for criado, o Egito resolverá de uma vez por todas uma série de problemas que afetam tanto o país quanto todo o continente. No geral, parece que o mundo está prestes a ver um novo projeto revolucionário. Hoje vamos falar sobre ele. Nunca há água demais. Lembrete sutil para agir abaixo do vídeo. Desde que os britânicos mapearam a depressão após a Primeira Guerra Mundial, a ideia de conectá-la ao mar Mediterrâneo nunca deixou de inquietar os engenheiros. Alguns propunham cavar um canal, outros perfurar um túnel, e alguns até queriam fazer uma combinação das duas opções. Parece que é para evitar escolher. A ideia de usar a depressão de Catara para gerar energia elétrica surgiu em 1912. O geólogo inglês John Ball, que fez mapas da região, analisou melhor essa ideia em 1927. Ele foi o primeiro a sugerir usar a diferença de altitude entre o mar e a depressão como fonte de energia hidrelétrica. Resumindo, transformar a bacia arenosa em uma enorme usina elétrica. Você entende? Nem os colonizadores, com sua ganância e pragmatismo, viam este deserto como terra inútil. Eles pensavam em como aproveitar isso ao máximo, e dinheiro, claro. Então, algo inesperado aconteceu. Em 1957, a CIA propôs ao presidente Eisenhower inundar a depressão de Catara. Sim, você ouviu direito. A CIA também colocou os olhos nesse território. Segundo seus cálculos, se a água do mar entrasse, formaria uma grande lagoa. Esse projeto teria 4 vantagens principais. Seria grandioso e pacífico, além de mudar o clima ao redor. Em terceiro lugar, geraria empregos por anos. Após a conclusão da construção, seria possível povoar a região. Desde 1964, o professor Friedrich Basler se ocupou desse assunto. Ele liderou um conselho internacional de assessores, que deveria estudar como realizar o projeto e onde obter o financiamento. Durante quase 10 anos, Basler foi o principal defensor da ideia do Mar de Catara. Mas tudo parou por falta de dinheiro e pela complexidade do projeto. Levar água do mar para o interior do deserto acabou sendo tremendamente caro. Escavar um canal ou um túnel era uma tarefa impossível. Além disso, era necessário desminar enormes extensões de terra, já que o norte do Egito ainda está repleto de milhões de projéteis não detonados desde a Segunda Guerra Mundial. Embora os planos fossem grandiosos, uma ideia de Basler era usar explosões nucleares pacíficas como escavadeira para cavar o canal. O plano era simples e impactante: perfurar 213 poços ao longo do trajeto e detonar uma explosão em cada, um dispositivo nuclear com uma potência de 1,5 megatons. Isso equivale a 1.500 quilotons, aproximadamente 100 vezes mais potente do que a bomba lançada sobre Hiroshima. O que poderia dar errado? A ideia fazia parte do Programa de Energia Atômica Pacífica, proposto por Eisenhower em 1953, quando buscavam mostrar a energia nuclear como útil para a construção e economia, não só como arma. Mas mesmo vinculando o projeto aos slogans mais pacíficos do mundo, não se conseguiu eliminar os problemas. Para tantas explosões nucleares, foi preciso evacuar cerca de 25 mil pessoas, segundo estimativas. Além disso, as ondas de choque das explosões poderiam afetar a falha do Mar Vermelho, que fica a apenas 450 quilômetros da área prevista para as obras e que é uma zona de instabilidade tectônica. Em poucas palavras, existia um sério risco de provocar, por exemplo, um terremoto.
Outra desvantagem clara era a alteração das correntes marítimas e a destruição da costa. Se houver muita interferência na água, ondas e correntes irão erodir as costas. Onde antes havia tranquilidade, até as áreas costeiras mais distantes seriam afetadas. E a radioatividade? A água do novo lago não ficaria radioativa após essas explosões? As pessoas faziam perguntas diretas, mas recebiam respostas como: vamos jogar comprimidos de iodo na água? Não ajudaram. No final, aconteceu o que aconteceu. Considerando esses e outros riscos, o governo egípcio recusou o plano e seus apoiadores também desistiram. Ao mesmo tempo, todos reconheceriam que o uso de explosões nucleares pacíficas reduziria consideravelmente o custo, já que escavar da maneira tradicional era tremendamente caro. Mas o preço dessa economia era alto demais. Os anos se passaram e a ideia ganhou uma segunda vida. Já era a terceira vez? Enfim, eles voltaram a retomá-la. Os cientistas e engenheiros voltavam de vez em quando à ideia de inundar a depressão de Catará. A ideia parecia perfeita para a economia, clima e população, mas apesar dos debates, o projeto nunca avançava. Porém, em menos de um século, o interesse por Catara persistia. As autoridades egípcias tentaram abordar essa ideia várias vezes, mas o projeto sempre esbarrava na lógica dos números. Caro demais? Arriscado demais? Complicado demais? A análise de custos e benefícios sempre dizia: não é rentável. Finalmente, em 11 de abril de 2023, o Egito assinou um contrato com a empresa EG IT Consulting para realizar um novo estudo a fim de avaliar a viabilidade do projeto. Com novas forças, por assim dizer, o mundo mudou e a tecnologia também. Talvez tenha chegado a hora de revisar os antigos cálculos. Em resumo, a ideia é atravessar o deserto. Parece simples até você começar a calcular. Segundo o plano, será necessário escavar um canal ou perfurar um túnel, entre 55 e 100 km de extensão, conforme a rota até o mar Mediterrâneo. Segundo ele, a água do mar deve fluir direto para a depressão de Catara, mas não é só uma questão de comprimento. Ao norte, a bacia se apoia no planalto de El Difa, cordilheira que separa o deserto do mar. Não é muito alta, só 200 metros acima do mar, mas isso já basta para dificultar ainda mais a construção. Porque abrir uma passagem ao nível do mar, através da rocha, é uma missão de grande complexidade. Essas passagens depois recebem um nome próprio e eles sentem muito orgulho delas. Pode-se dizer que é o trabalho de uma vida, não apenas uma etapa do projeto. Além disso, o deserto é um lugar extremamente caprichoso para a construção. Aqui o solo desmorona ou afunda. Areias movediças e argila viscosa podem travar bombas, derrubar paredes das valas e tornar a construção uma luta constante contra o solo. Cada metro é arrancado da terra, que resiste com fúria. Existe solução para o problema? Porque a construção de um canal ao nível do mar, através do planalto de Al-Difá, não é a única opção. Por exemplo, com a ajuda de modernas máquinas perfuradoras de túneis, seria possível construir um ou vários túneis, mas por baixo do planalto. Não seria barato, mas é viável. Outra opção seria construir uma tubulação para o nordeste, rumo ao Nilo, mas ela teria pelo menos 320 quilômetros de extensão. E então pensei que talvez devêssemos prestar mais atenção às máquinas perfuradoras. É importante saber com o que vamos escavar o deserto, certo? Nas últimas décadas, esses projetos usam sistemas complexos de perfuração de túneis, grandes máquinas que perfuram a terra. Na parte dianteira, elas têm instalada uma cabeça de corte giratória que pressiona a rocha, tritura e quebra. Todo o excesso após a perfuração é automaticamente removido. Se pensar nisso, não é só uma perfuradora, mas uma planta subterrânea sobre trilhos. Um desses monstros tem o comprimento de 14 ônibus londrinos e pesa cerca de 143 toneladas. Essas máquinas permitiram à humanidade construir subterraneamente com facilidade. Influenciaram economia, ecologia e cultura. Afinal de contas, os túneis, assim como as pontes, não conectam apenas as margens, mas também as pessoas que vivem nelas. Grandes perfuratrizes foram essenciais para construir muitos túneis famosos do mundo. Modelos modernos atravessam dezenas de metros de rocha por dia. Egito, você já trabalhou com elas? Complexos de perfuração de túneis
foram usados para construir túneis sob o Canal de Suez. Lá foi escolhida uma máquina com diâmetro interno de 11,4 metros e 12,6 metros. Para você ter uma ideia, isso equivale à altura de um prédio de 4 andares. Uma máquina parecida também foi usada na construção do metrô do Cairo. 2 túneis, totalizando quase 20 quilômetros, receberam revestimento de concreto com 5,8 metros de diâmetro. A perfuração varia de 7,5 a 40 metros de profundidade. O Egito tem experiência, tecnologia e especialistas habituados a esse equipamento, em condições muito semelhantes às que aguardam os engenheiros na bacia de Catará. A boa notícia é que, depois de toda essa escavação, não serão necessárias bombas para que a água chegue ao futuro reservatório. A depressão de Catara está, em média, 60 metros abaixo do nível do mar, o que equivale aproximadamente à altura de um prédio de 20 andares, só que para baixo. Agora é só um grande deserto escaldante, sem água nem pessoas. Se ligado ao mar Mediterrâneo por um canal ou túneis, seria possível levar água do mar para lá. Mas há um problema. O calor fará a água evaporar rapidamente. No entanto, aí está justamente a chave da ideia. Se o fluxo de água e sua evaporação estiverem equilibrados, é possível obter um movimento constante e gerar eletricidade. Essencialmente, o deserto se transformaria em uma gigantesca usina elétrica natural. Basta calcular tudo certo. O rio Nilo está há muito tempo quase seco em termos energéticos. Desde a conclusão da represa de Assuã, em 1968, toda a energia hidrelétrica possível rio acima já foi usada. Mas o Egito está crescendo, precisa de cada vez mais eletricidade, e o país carece urgentemente de uma nova fonte importante de energia. O projeto Catara pode ser exatamente a solução. Aqui eles têm energia elétrica barata e um forte impulso para toda a economia do país. A ideia é aproveitar a diferença de altura. Genial e simples, mas o mais importante é encontrar o equilíbrio. A velocidade com que a água flui para a depressão deve coincidir com a velocidade com que ela evapora sob o sol. Após 10 anos da inundação, a água se estabilizará e o clima será seco, perfeito e sem precipitações. A evaporação é tão rápida que o fluxo de água do mar poderá ser mantido quase indefinidamente. Pelo plano, a primeira usina elétrica, Catara 1 projetada no século passado, deveria gerar 670 megawatts. Na segunda fase, pretendia-se aumentar a potência em mais 1.200 megawatts e adicionar uma usina hidrelétrica de acumulação, ou seja, um sistema em que a água é fornecida e devolvida em um ciclo. Poderiam ser obtidos mais 4.000 megawatts, totalizando cerca de 5.800 megawatts, quase como 6 reatores nucleares modernos. A outra opção: construir um reservatório artificial no planalto acima da depressão, algo como uma enorme piscina para acumular água. Aproximadamente 60 metros abaixo do mar, seria construída uma usina elétrica subterrânea com comportas para entrada e saída de água. Planejava-se equipar a usina com 2 conjuntos. O primeiro são turbogeradores convencionais, que produzem eletricidade quando a água entra no lago através do túnel. O segundo são motores geradores de bombeamento e turbina, que podem funcionar nos 2 sentidos: bombear água para cima e depois deixá-la passar novamente para baixo. Esse sistema é chamado de usina hidrelétrica de acumulação. Em poucas palavras, é uma bateria gigante. Há 2 reservatórios, um superior e outro inferior. Quando há excesso de eletricidade na rede e ela está barata, a água é bombeada para cima. Quando a eletricidade falta e o preço aumenta, libera-se água para gerar energia ao passar pelas turbinas. O resultado é um duplo benefício. Em primeiro lugar, o sistema utiliza o excesso de energia que, de outra forma, seria desperdiçado. E, em segundo lugar, ajuda a cobrir o déficit quando a demanda aumenta drasticamente. A potência dessa usina pode ser ajustada conforme as necessidades. O valor básico para quedas d'água é estimado em aproximadamente 315 megawatts. Mas, se necessário, a potência máxima pode chegar a 1.500 megawatts. Tudo depende do tempo necessário para manter alto nível de carga e da energia destinada ao bombeamento de água. Também é possível transformar água salgada em doce.
Em vez de conduzir a eletricidade pelas linhas de transmissão até o delta do Nilo, parte da energia pode ser usada para obter água doce diretamente do mar. O princípio é simples. A água do Mediterrâneo chega ao lago devido à diferença entre eles. A pressão passa por filtros em instalações de osmose reversa. O sal fica de um lado da membrana e, na saída, obtém-se água doce limpa. Esse método já é usado mundialmente e seria muito útil no Egito, onde a economia depende da irrigação e o clima está cada vez mais seco. Existe outra forma? Utilizar a energia elétrica gerada para a dessalinização por meio de eletrodiálise. Aqui, a água não é purificada por filtros, mas por corrente elétrica que separa sais e água em íons. O resultado é o mesmo. Uma fonte extra de água doce, bem no meio do deserto. Uma maravilha. Não é preciso ir muito longe para encontrar um exemplo. No vizinho Israel, cerca de 90% de toda a água é dessalinizada. Ela é produzida em 5 grandes usinas, localizadas ao longo da costa do Mar Mediterrâneo. Essas usinas fornecem cerca de metade da água potável do país. O Egito também avança ativamente nessa direção. Hoje, 125 usinas de dessalinização operam no país, com capacidade superior a 1,3 milhão de metros cúbicos diários. Novas instalações seguem sendo construídas. As autoridades vão ampliar a dessalinização para 9 milhões de metros cúbicos diários até 2050. E se tudo isso for combinado com o projeto do Catar, o resultado não será apenas uma usina de energia, mas uma fonte de vida para territórios enormes, até mesmo uma fonte de sal. Espera, o quê? Se o projeto do Catar sair do papel, o deserto dará lugar a um grande lago. Ao redor, vilarejos surgirão e as pessoas se dedicarão, por exemplo, à extração de sal. Mas é importante saber que o clima seguirá desértico. A água evapora rapidamente e, com o tempo, o lago vai se transformar em um lago hipersalino, ou seja, em um gigantesco reservatório de sal. Assim, a depressão voltará a ser como antes, mas o fundo subirá dezenas de metros por causa dos sais sedimentares. Mas o sal não é o único recurso extraível em 2024. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos já começaram a estudar formas de extrair lítio das minas de sal. Esse metal é necessário para as baterias dos veículos elétricos, e a demanda atual é simplesmente enorme. Então, embora a extração de sal comum não gere grandes lucros, o projeto pode se transformar em uma mina de ouro, ou melhor, de lítio. E se a depressão de Qattara for mesmo inundada, não só se tornará uma fonte de energia e água doce, mas também um lugar onde se extrai um recurso-chave da nova era energética. Parece ótimo. O que mais está nos planos? Se tudo der certo, o lago mudará o clima local, tornando-o mais fresco e úmido. No meio do século, Qattara pode passar de um deserto árido e sem vida para uma região fértil onde dezenas de milhões de pessoas poderiam viver. Além disso, vai criar empregos para milhões de jovens egípcios, o que é crucial diante do desemprego. Economistas e ecologistas analisaram a viabilidade do projeto, concluindo que deve ser rentável e ecologicamente sustentável. A água que alcançar a depressão evaporará, elevando a umidade e até a precipitação. Vai surgir um grande lago, e com ele, uma enorme piscicultura, novas fontes de alimento e proteção do solo contra a erosão causada pelo vento. Mas o efeito pode ir além disso. O desenvolvimento da depressão de Qattara pode impulsionar as exportações e importações, reativar o turismo e aumentar a atividade política na região. Resumindo, fazer tudo o que é bom e não fazer nada de ruim. É surpreendente que, mesmo hoje, com o avanço da ciência e tecnologia, ainda precisamos de água para iniciar a vida. Com ela, geramos eletricidade, irrigamos a terra e criamos assentamentos ao redor, agrícolas, industriais, urbanos e turísticos. Tudo isso integra um amplo plano de desenvolvimento que cobre do sul de El Alamein ao sul de Salum. O projeto prevê que 34 milhões de pessoas poderão viver aqui nos próximos 40 anos. Atualmente, o Egito depende em grande parte da importação de alimentos. O país compensa isso com o desenvolvimento da indústria, ou seja, com a exportação de produtos que ajudam a pagar as compras de alimentos.
Os recursos locais, como o algodão, o trigo, a cana-de-açúcar e as frutas, já impulsionaram o crescimento da indústria manufatureira. E a extração de minério de ferro, manganês, petróleo, fosfatos e ouro tem impulsionado o desenvolvimento das indústrias pesadas. Se o projeto de Qatar se concretizar, poderá ser a continuação desse grande avanço no desenvolvimento que começou com a construção da grande represa de Assuan. Desta vez, o Egito não está pronto. Da ciência e de um projeto científico, a tecnologia, o projeto da tecnologia, da ciência, tecnologia. Se o canal for construído, será possível navegar por ele? Em teoria, comecei a buscar informações. Pois bem, o desvio de água do mar por tubulações através do planalto de El Difa não vai transformar a depressão de Qattara em um mar. No sentido estrito, os navios não poderão navegar por esses tubos, a menos que sejam muito pequenos, como brinquedos. Se o projeto der certo e surgirem cidades, fábricas e fazendas na região, a navegação será uma questão natural. Então surgirá o interesse em construir um canal verdadeiro ao nível do mar. O principal problema aqui não é que seja impossível construir o canal. Pelo contrário, tecnicamente é perfeitamente viável, mas novamente muito caro. Para escavar o canal, será preciso remover entre 1 e 2 km cúbicos de rocha do solo. Parece um número absurdo, mas na verdade é várias vezes menor do que o que as maiores minas a céu aberto do mundo extraem anualmente. Para comparar, na bacia carbonífera do rio Powder, em Wyoming, nos Estados Unidos, extrai-se aproximadamente a mesma quantidade de rocha em 2 anos. Também serão necessários trabalhos de escavação na saída do canal, ou seja, onde ele se encontra com o mar. Na costa, pode-se construir um porto de águas profundas para grandes navios atracarem. Esse porto se tornaria um centro logístico, de onde as mercadorias poderiam ser distribuídas para as cidades e vilarejos ao redor do futuro lago. Grandes navios porta-contêineres e petroleiros atracariam no porto sem eclusas, em seguida, através de uma rede de canais menores que conectariam os assentamentos dentro de Qattara. As mercadorias podiam ser levadas em barcos pequenos. A diferença de nível entre o porto e as águas interiores exigiria eclusas ou elevadores especiais para os barcos, mas eles seriam muito pequenos em comparação com os necessários para navios oceânicos. No geral, tudo soa muito bem e muito caro, e se parece um pouco com aquelas imagens fantásticas do futuro. Mas repito, construir tudo isso é mais do que realista. Não são necessárias tecnologias extraterrestres, nós já sabemos como fazer isso. Além disso, as pessoas aprenderam a depender menos do gás, o que não prejudicará o Egito. Atualmente, o Egito depende quase totalmente de combustíveis fósseis. Em 2023, o petróleo, o gás e o óleo combustível representavam 88% de toda a energia elétrica gerada, e em 2024 a proporção até aumentou um pouco, chegando a 89%. O Egito é, de modo geral, o líder africano na produção de energia a partir do gás. Em 2022 representava 45% da eletricidade gerada a partir do gás no continente. Nos últimos 20 anos, a demanda interna mais que dobrou. Já mencionei o motivo. A população cresce, as cidades e a indústria se desenvolvem. Atualmente, o sistema é baseado em gás natural, que representou 84% em 2023. O Egito se beneficia disso há anos, principalmente após descobrir grandes jazidas como Zohr no Mediterrâneo. Então, o país até se tornou por um tempo exportador de gás e se sentiu o centro energético da região. Mas as jazidas tendem a se esgotar. Com a queda na produção, o Egito precisou importar gás natural liquefeito, diesel e óleo combustível. Tudo isso é caro e os gastos afetaram muito o orçamento do país. Novamente, óleo combustível, porque as importações de gás liquefeito no segundo trimestre de 2025 aumentaram para 750 milhões de metros cúbicos contra 100 milhões de metros cúbicos do ano anterior. Ou seja, a dependência dos suprimentos externos aumenta constantemente e os preços não parecem cair. E isso é ruim, de qualquer forma, porque a dependência energética é perigosa para qualquer país. Normalmente, os estados buscam ser autossuficientes, usando suas próprias fontes de energia para não depender de gás ou petróleo externos. E você adivinha aonde quero chegar?
O Qatar pode ser um passo nessa direção. Atualmente, as hidrelétricas do Egito geram cerca de 7% da energia, enquanto energia eólica e solar representam 5%. Claro, isso é mais do que o mísero 1% de 2015, mas ainda está abaixo da média mundial, que é de aproximadamente 13%. No entanto, o Egito está tentando melhorar. Até 2030, o país quer obter 42% de sua energia elétrica de fontes limpas, como solar e eólica. A base da energia hidrelétrica do país atualmente é composta por 4 grandes usinas: a antiga represa de Assuan, a represa de Esna, a represa de Assuan Superior e as Hamadi. Em 2016, uma nova usina foi adicionada à represa de Aziut. Se o projeto de Qatar for realizado, este será o 5º da lista e o mais incomum. A represa de Assuan Superior continua fornecendo quase toda a energia hidrelétrica do país, com uma potência teórica de cerca de 2,1 gigawatts. Quando o nível do Nilo baixa, a usina não opera em plena capacidade. Por isso, o Egito precisa urgentemente de novas fontes que possam apoiar e complementar o antigo sistema. E se o projeto da depressão de Qatar ainda está em fase de debate e cálculo? Outros já foram implementados e estão ajudando o país. Se não for para energia verde, ao menos siga na direção certa. Eu gosto especialmente do projeto Sharq El Ouinat. O deserto cobre mais de 95% do Egito. Essencialmente, toda a vida do país se concentra ao longo de uma estreita faixa do Nilo, e todo o resto é um mar de areia. Quase não há terras adequadas para a agricultura, mas a população cresce e é preciso alimentá-la. Por isso, nos últimos anos, o Egito está aprendendo a criar vida no deserto. Na foto feita por um astronauta da Estação Espacial Internacional, vemos um padrão de grandes círculos verdes. São campos agrícolas em Sharq El Ouinat, no sudoeste do Egito. Imagine, no Saara, a centenas de quilômetros da cidade mais próxima, entre areia e pedras, círculos de vegetação perfeitos. O segredo é a água subterrânea. Sob o Saara está o grande aquífero da Núbia, antiga camada de arenito que acumula água doce há milhões de anos. Isso permite a existência dessas fazendas. Para quem vive longe do Nilo, é a única fonte de água. Não há precipitação aqui. A média anual é de 0 milímetros. Assim, o sistema de irrigação deve ser preciso e econômico. A forma circular foi escolhida por causa da irrigação desse formato. No centro de cada círculo foi perfurado um poço de onde a água é fornecida por meio de longos tubos que giram ao redor de seu eixo, como os ponteiros de um relógio. Dessa forma, a água é pulverizada de maneira uniforme por toda a superfície do campo. Cada círculo tem quase 800 metros de largura. O solo aqui, é claro, não é ideal, mas a água das profundezas quase não contém sal, o que é perfeito para cultivar todo tipo de produto. Nos campos crescem principalmente batatas, círculos de cor verde escura, trigo, círculos de cor marrom clara e ervas aromáticas como a camomila. Os círculos vermelhos são parcelas, onde a terra foi queimada de propósito, para limpá-la antes do novo plantio. Tudo o que é cultivado aqui é enviado por estradas desérticas para os oásis de Dadila e Abdo Simbel, ou é exportado pelo aeroporto mais próximo. O projeto Sharel, ou Ouinat, teve início em 1992. E então era uma tentativa desesperada de transformar parte do deserto em uma área agrícola. Hoje, a Companhia Nacional de Desenvolvimento e Agricultura das Forças Armadas do Egito administra o projeto, ampliado em 2021 aos 445 km² iniciais, foram adicionados mais 5.665 km² para produzir ainda mais alimentos. E camomila? Deixe seu like. Até logo!